Bom dia. Então, quando a gente fala de tríade superior, Santíssima Trindade, o caralho a quatro, nós estamos falando exatamente disso. Estamos falando das polaridades do desejo, das polaridades da força que é o desejo. Então, nós temos uma direção positiva e uma negativa, que são relativas entre si, porque são opostas. Então, no infinito, nós temos exatamente isso. Nós temos infinitas direções que se propagam ao infinito. Isso pode ser resumido pela observação de uma única dimensão, que é uma linha que se propaga em duas direções. E ela se propaga para a direita e para a esquerda. E ambas as direções se propagam ao infinito. Então, da mesma forma, é o desejo. Então, o desejo ele se propaga de um lado para a liberação infinita e do outro para a repressão infinita. E essas direções da dimensão, que é a direita e a esquerda, é o que os gnósticos chamam de arcontes. Eles são espelhos do infinito, porque eles refletem um ao outro, gerando o infinito. Só que nenhum nem o outro é o infinito de fato, porque eles são apenas impressões daquilo que está no meio. Então, por exemplo, a alimentação é a forma de sustentabilidade de um corpo. A forma como um corpo se alimenta é a forma como ele absorve e elimina energia. Então, ele está absorvendo energia pela alimentação e ele elimina energia pelas fezes, pelo suor, pela urina, pelo movimento e pelo pensamento. Porque o pensamento é um movimento em 4 dimensões. Então, o que acontece é que o indivíduo ele busca um reflexo de um lado. Por exemplo, a fome o leva a comer. E aí ele vai liberar o desejo e vai comer, 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 comer. E vai então se inflar, se estufar. E ele acaba se estufando de forma excessiva. E isso acaba, ao invés de sustentar o seu corpo, lhe dando liberdade, veja bem, liberdade, ele não tem essa liberdade e acaba se aprisionando pelo excesso de comida, certo? E aí o que acontece? Aquela comida que antes dava prazer para ele passa então a dar dor, causar dor. Por quê? Porque ele foi comer ao infinito. Ou seja, ele foi enganado pelo arconte. Então a fome vem como um desejo, então ela é um arconte se apresentando. Veja bem, é uma demanda de um arconte. Você sentir fome é a demanda de um arconte, porque é o seu corpo exigindo sacrifício. Ele exige energia e ele vai pedir essa energia. Só que você alimenta ele ao infinito, então o que vai acontecer é cair no outro extremo. Ele se aprisiona no excesso de comida. E aí você sente dor e aí você tende a parar de comer. E aí você tende a fazer jejuns prolongados na tentativa de purificar aquele excesso de energia que você absorveu. Só que acaba caindo em outro extremo. Porque aí o corpo perde energia e não emagrece. Continua com aquela acúmulo. Mas ele já não tem mais energia para se sustentar. E aí ele vai perdendo o quê? Liberdade. Então, mesmo que ele tenha energia acumulada na gordura, ele não consegue liberar essa energia. Exatamente porque ele não tem
energia de determinada forma, que seria, no caso, a energia térmica responsável pela quebra das moléculas de tecido adiposo, quebra das moléculas de lipídio ou gordura. Então, para que a gordura seja liberada, a energia acumulada na gordura seja liberada, o corpo precisa de calor. E esse calor virá da alimentação. Então, mesmo uma pessoa gorda, por exemplo, para que ela emagreça, ela precisa comer. Ela precisa alimentar o corpo dela para que ele tenha uma energia de rápida absorção, por exemplo, carboidrato, que é uma energia de fácil absorção, no qual ele consegue produzir calor suficiente para que as moléculas mais densas, como proteínas e lipídios, que é a gordura, e músculos, possam então liberar a sua energia acumulada. Ou seja, não é a repressão que equaliza, não é a repressão que harmoniza, porque ela sai de um arconte, que é a liberação extrema, e vai para outro arconte, que é a repressão extrema. E aí o que acontece? A fome vai aumentar na repressão extrema, e aí o desejo se inverte de novo. E aí você vai fazer o jejum o máximo que conseguir, e aí você vai ser jogado para o outro lado do pêndulo. Vai vir um impulso vital desenfreado, no qual você não é capaz de controlar, que irá te levar a comer, 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 comer e comer novamente. Então não adianta nem liberar totalmente o desejo, e muito menos reprimir totalmente. Porque tanto reprimir quanto liberar causam o mesmo efeito. Isso se aplica também ao desejo sexual. Então, por exemplo, estupradores e pedófilos são pessoas extremamente reprimidas, E devido a essa repressão, aquele excesso de energia sexual vai buscar vias de liberação. Isso é muito comum em religião, principalmente cristã, principalmente no cristianismo, que reprime o impulso, reprime o desejo sexual. E essa repressão gera pressão, e essa pressão busca vias inconscientes de manifestação. Porque se a consciência se esforça para conter o impulso, para reprimir o impulso, esse impulso é sentimento, esse impulso é força inconsciente. Então, quando a consciência reprime esse impulso, o inconsciente, que é infinitamente maior, ele vai enganar o consciente para ter liberdade. E aí que a consciência é iludida novamente pelo arconte. E é por isso que acontecem casos de estupro e pedofilia, que são casos extremos, que são, na verdade, um impulso inconsciente que acaba controlando o consciente. Então, a pessoa, ela sente o desejo e não consegue refrear o desejo, não consegue controlar o desejo que a impulsiona, que a leva a agir de forma irracional. E ela acaba se convencendo de que tem o controle, porque ela passou muito tempo reprimindo, muito tempo pressionando, muito tempo segurando o arconte, aquele impulso infinito. E ela se ilude com a ideia de que é capaz de controlar uma potência infinita, de segurar uma potência infinita, o que é uma ilusão. Então, essa potência infinita, ela só pode ser redirecionada, nunca contida, porque ela é uma potência infinita, ela é força bruta, infinita, absoluta. Então, ela não pode ser contida, porque ela buscará vias de liberação. E ela fará o que for preciso para encontrar essas vias de liberação. E como é uma força inconsciente, então ela não tem moralidade.
Então ela vai agir da forma que ela encontrar. Por exemplo, um grupo de pessoas que cai numa ilha isolada, a fome as leva a praticar canibalismo. E não é porque elas não foram espiritualizadas, não. Elas estão praticando canibalismo porque é impossível controlar o arconte. É impossível controlar a fome. A fome, ela ilude o consciente e o animal que há em nós toma conta e passa a controlar o nosso corpo. E aí passa a praticar o canibalismo, que é a via que a fome encontrou para se satisfazer.